de pé, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João. A palavra de Deus é preciosa e sem dúvida o Espírito Santo vai falar com você. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso 12. João, capítulo 16, a partir do versículo 12. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 12, diz: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Ele me glorificará. Amado Espírito Santo, obrigado porque tu estás aqui, glorificando a Jesus Cristo, e nós queremos nessa noite também honrar aquele que é o autor da nossa fé, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a Jesus Cristo, Filho de Deus, razão do nosso louvor, da nossa adoração, e nós assim o exaltamos e te agradecemos e pedimos: fala com a gente agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Pode sentar aí, meu amado, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, ficou 40 dias aqui nessa terra, foi assunto aos céus, foi elevado aos céus, e ele disse: eu preciso ir, senão o Consolador não virá. 40 dias depois, o Pentecostes veio e varreu Jerusalém. O Espírito Santo encheu a igreja de poder, de graça, e a partir daí começou uma nova história a ser escrita. E a função do Espírito Santo é uma pessoa do Espírito Santo é alguém que a gente tem falado muitos dias, há muitas quintas-feiras, mas o grande objetivo do Espírito Santo é glorificar a Jesus Cristo. O grande alvo do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é lembrar da obra e da pessoa de Jesus, é nos lembrar nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos de lutas, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e de que no nome dele ainda há poder, que no nome dele ainda há vida, e que só Jesus salva, só Jesus é o Senhor, não há nenhum outro. E tudo que nós fizemos na igreja, seja um retiro, seja um encontro de casais, um 120, um corajosos, seja um movimento de gauchesco, seja um culto de jovens, seja uma vigília, uma campanha, qualquer coisa, uma festa, o culto da vitória, você sentado aqui, nós aqui com esse microfone, ministrando a palavra, tudo isso só tem razão de ser por causa de Jesus. E hoje o Espírito Santo me deu uma direção de glorificar a Jesus Cristo, não falar outra coisa nesse altar a não ser do nosso autor e consumador da fé, Jesus. E ao lembrar de Jesus, ao lembrar dessa pessoa marcada na história, lembrar você, lembrar o meu coração, lembrar a nossa alma que muitas vezes fica aflita, que existe ainda um Salvador, que o nosso Redentor vive e já se levantou sobre a terra, já está vivo e reina como o grande Senhor Todo-Poderoso, que não há motivos para baixarmos a cabeça, não há motivos para recuarmos, não há motivos para negarmos a nossa fé, não há motivos para nos desviarmos dessa verdade, não há motivos para acharmos que o problema é o ponto final, não há motivos
motivos para desanimar, não há motivos para baixar a cabeça e dizer não aguento mais, não há motivos para dizer eu acho que eu vou até parar de buscar em Deus, de ir à igreja, não há motivo para você parar de ler a palavra, de crer nos milagres, não há motivo para você não querer levantar e viver o seu dia, viver mais um dia, ir trabalhar e vencer, porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário, e essa vitória dele nos atinge hoje. Eu estou aqui para falar de Jesus, para que nós nunca venhamos a esquecer o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer por mim e por você. Quantos creem nisso? Faz um barulho santo. E eu quero falar hoje aqui 5 verdades sobre a vida de Jesus, 5 verdades que você não pode esquecer, e que por algum momento, às vezes por causa, fruto de uma dificuldade, de um problema, fruto de qualquer situação que nós enfrentamos na vida, às vezes a primeira coisa que a gente pode pensar, às vezes pensamos até mais alto e falamos: mas será que Deus cuida de mim? Será que esse negócio é real mesmo? Será que é por aí? Será que eu vou seguir esse caminho? Vou perseverar? Ou vou permitir com que coisas do meu dia a dia me arranquem dessa presença? Nós vamos descobrir, querido, que o nosso Cristo é incomparável. O nosso Cristo é incomparável. Não há ninguém como Ele, e não há nenhuma situação que possa te afastar da presença dEle. Diga assim: o meu Cristo é incomparável. Quantos já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador aí? Dá um barulho aí, dá um glória a Deus bem forte, exalta, dá um aplauso para Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele está aqui, Ele é o Deus presente. O seu nascimento foi incomparável. Ninguém nasceu como Jesus. Por quê? Porque Ele era o Filho de Deus. Ele morava na sua glória, Ele morava na eternidade, Ele era o Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso, segundo a visão de João, e ele escreve no capítulo 1, ele diz: o Verbo de Deus se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus, o autor da vida, o autor e consumador da fé, aquele na qual Paulo escreve à igreja dos Colossenses dizendo: por Ele e para Ele são todas as coisas, todas as coisas foram criadas por Ele, tudo existe em função dEle, Ele é o centro de todas as coisas. Foi esse o Cristo que resolveu nascer de uma simples mulher, de uma simples moça lá do interior de Israel. Foi esse homem, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. Parece até história para contar para a criança dormir, que um Deus Todo-Poderoso tem a capacidade, a humildade de se tornar gente como a gente, para sofrer por pecadores, porque Ele nos amou primeiro. Ninguém nasceu como Jesus. Por isso Ele é adorado, por isso Ele é lembrado, e por isso a gente não pode esquecer, porque o seu nascimento foi incomparável. Ele desceu da sua glória, e foi tão forte naquele dia, que naquela manjedoura não era qualquer bebê que estava nascendo. De repente, um homem e uma mulher, um ser humano como eu e você, pode pegar nos braços o Filho de Deus, pode dar de mamar ao Filho de Deus, trocar a fralda do Filho de Deus. E naquela noite incomparável, os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas, porque esse que está aí é o Filho do Deus vivo. Os magos, guiados pela estrela, porque até o cosmos naquela noite, uma estrela diferente brilhou, anunciando que a estrela da manhã, a raiz de Davi, o Salvador das nações, havia nascido. E aquele dia foi inigualável, aquele nascimento foi incomparável, e o seu nascimento já trouxe perturbações para muitos. Nós adoramos o Cristo porque o seu nascimento foi incomparável. Um Deus que deixa toda a sua glória e vem para uma missão: resgatar pecadores que não estão nem aí com Ele, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Diga comigo: o seu nascimento foi incomparável. A sua vida
foi incomparável. A segunda coisa que eu queria que você gravasse de Cristo: a vida dele foi sem igual. Ninguém viveu como Jesus. Ele foi tão tremendo que João viu Jesus pela primeira vez e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A sua vida foi tão tremenda que Pilatos, um governador de autoridade, lava suas mãos e olha para a multidão e disse: eu lavo as minhas mãos, porque eu não vejo nesse homem culpa alguma. Esse homem viveu de tal forma que a esposa de Pilatos disse para ele: não se envolva com esse homem, porque eu tive um sonho com ele. Não mexa com esse homem, porque ele não é qualquer um. Não mexa com esse homem. Tome cuidado, porque essa noite eu tive sonhos terríveis com esse homem, a respeito desse homem. O nome de Jesus, diante do nome de Jesus, Judas, depois de traí-lo, a ficha caiu e ele disse: que eu fui fazer? Traindo um homem inocente. Quando Jesus estava crucificado na cruz, o ladrão olha para ele e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A vida dele falou tão forte que um soldado romano, ao vê-lo ferido na cruz, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Os seus discípulos reconheceram pela boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas confessaram, porque a vida dele revelava coisas extraordinárias. A vida dele foi incomparável, porque até os demônios reconheciam e diziam: nós sabemos que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E diante dele eles tinham que bater em retirada. O mal saía quando Jesus chegava. Louvado seja Deus. A vida do nosso Cristo foi incomparável. Diga: o nascimento de Jesus foi incomparável. A vida de Jesus foi incomparável. Terceiro, a mensagem de Jesus foi. A mensagem de Jesus foi incomparável. Dá para a gente imaginar um homem falando dentro de um barco, sem nenhuma produção tecnológica, sem som, sem microfone, e diante dele 2, 3 mil pessoas, completamente vidradas em cada palavra que ele dizia, de dentro de um barco, na beira de uma praia. Uma multidão que era arrastada pelo deserto, porque uma das coisas que Jesus mais fez, ele gastou muito tempo ensinando, pregando. E um dia, algumas pessoas chegaram e disseram, testemunhando a respeito da mensagem dele: ele fala como quem tem autoridade. Ele é diferente, ele fala diferente, ele fala como, não como os escribas e fariseus, mas ele fala como quem tem autoridade. Quando ele fala, ele mexe com a gente. Quando ele fala, o nosso coração estremece. Quando ele fala, o nosso coração se derrete. Quando ele fala, eu me prostro. Quando ele falava, as pessoas eram libertas. Quando ele falava, as pessoas eram curadas. Um paralítico chega diante dele e diz: se tu quiseres, tu podes me purificar. E a sua mensagem saiu: se eu quero, fica limpo. E na mesma hora o que estava leproso foi curado por causa de uma palavra. A mensagem dele era graciosa, salvadora, libertadora. Uma mensagem poderosa, sem acusação, sem ataques, mas uma mensagem libertadora. Ele disse para uma mulher pega em flagrante adultério, que os homens queriam apedrejá-la, e ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Porque todos fugiram diante da palavra
palavra daquele homem que ecoou no ouvido de cada um daqueles homens, quando ele disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo um a um, porque diante deles foi aparecendo os 10 mandamentos, e eles viram que eles estavam também na mesma condição daquela mulher, e eles saíram um a um. E Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais, porque a sua mensagem renova, a sua mensagem traz vida, a sua mensagem dá força para a gente continuar. Tira o peso, tira a angústia, tira a tristeza. E ele brada numa festa dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Será que você pode sentir o Cristo naquele dia, olhando para aquelas pessoas na festa, comendo, bebendo, se divertindo, mas com vazio na alma, não podendo ser feliz? Eu acho que ele foi vendo aquilo, ele foi vendo as pessoas brigando, ele foi vendo o vazio das pessoas, e no meio da festa ele dá um brado dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba, porque aquele que crê em mim, fluirão do seu interior rios de água viva. Talvez ele viu uma gente cansada, uma gente abatida, e ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Trazei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e é comigo que vocês vão encontrar descanso, alívio. É em Jesus, querido, não tem nenhum outro, é só Jesus. Por isso que Paulo brada dizendo: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que homens se entregaram a Cristo e fizeram de Jesus o seu maior alvo, por causa da sua mensagem poderosa. O evangelista João, quando escreve o 4º evangelho, ele termina dizendo: eu vi Jesus fazendo muitos milagres, eu andei ao lado de Jesus, eu deitei a minha cabeça no ombro de Jesus, eu era amigo de Jesus, eu vi Jesus fazendo muitos milagres, e se eu escrevesse todos eles, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. E ele diz assim no evangelho de João: estes porém eu registrei, o que eu escrevi aqui é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Vida em seu nome. Ele disse: eu escrevi cada milagre para que vocês sintam o poder, para que vocês recebam a vida. E João, de tantos milagres que ele viu, o evangelho de João tem 7 milagres que fala a respeito do poder do Cristo, da presença do Cristo, do poder ressuscitador do Cristo, de como ele é o companheiro no caminho, ele é aquele que restaura e dá vista aos cegos. E cada milagre ressalta uma característica de Cristo, para que nós pudéssemos crer nele. E ao crer nele, ele promete vida e vida em abundância, para que todo aquele que crê receba vida, vida plena, vida na vida, vida no vazio, é vida preenchendo, é vida que estava preto e branco e agora fica colorida. Quando Jesus entra, tudo muda. Quando Jesus entra, tudo se transforma. Quando Jesus entra, a vida ganha vida. A vida ganha vida. Se você entrou aqui desanimado, receba a vida. Se você entrou aqui triste, receba a vida. Há poder no nome de Jesus. Receba a vida na tua vida. Vida na tua vida. Vida na tua vida. Ele seja o teu sustentador. Ele seja o teu libertador. O teu curador. Ele está aqui. Glorifica Ele, o Cristo, o Salvador. Sua morte foi incomparável. Sua morte foi incomparável. Até hoje,
você vê uma cruz em alguns lugares. Pessoas colocam cruz no escritório. Pessoas carregam a cruz na sua correntinha. Nós passamos pelo cemitério e lá a cruz. A cruz. E quando nós olhamos para uma cruz, a história vem toda na mente. Mas eu pergunto para você: será que outras pessoas não também foram crucificadas na época de Jesus como ele? Nós sabemos que no período em que Jesus é crucificado, a morte por crucificação era uma condenação comum aos criminosos da época. E o povo estava acostumado a, de vez em quando, estar na rua e passar alguém cercado de soldados carregando uma cruz, sabendo que o seu destino era a morte, porque certamente ele havia sido sentenciado à morte por crucificação. Muitos outros morreram em cruzes, porém, só um é lembrado. Só um é lembrado. Até hoje falamos da cruz de Cristo. Sabe por quê, querido? É porque naquela cruz não estava pregado o Charles, o Renato, o Saulo, o Marcos. É porque naquela cruz não era qualquer um que estava pregado. Por isso que até hoje fala-se da cruz de Cristo, porque quem estava ali pregado era o Filho do Deus vivo, era o Deus Todo-Poderoso. As mãos que os pregos cravaram foram as mãos que criou o cosmo, as estrelas, que tudo por meio da sua boca se fez. E de repente esse grande Deus, por amor a nós, é pregado na cruz. Sua morte foi incomparável, porque o que dilacerava a Cristo era muito mais do que os pregos. Outros tinham sido pregados. O que machucava Jesus não eram suas costas dilaceradas pelas chicotadas, porque outros também foram chicoteados. Outros também tiveram os pregos cravados nos pés. Mas só Jesus repousou sobre ele a ira de Deus por causa do pecado, desde Adão até o último bebê que vai nascer no planeta Terra. Sobre ele pesava o castigo que era reservado para mim e para você, mas que ele levou sobre si. O que pesava sobre ele não eram as acusações dos escribas e fariseus. O que pesava sobre ele não era o fato de Pilatos ter lavado as mãos, mas era o meu e o teu pecado, a minha e a tua condenação, a minha e a tua maldição, a minha e as tuas enfermidades, as minhas e as tuas culpas, as minhas e as tuas dores, pesavam sobre ele, para que hoje eu e você pudéssemos levantar a mão e dizer: sou livre, sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Para que hoje pudéssemos dizer: enfermidade, sai em nome de Jesus. Dor, sai em nome de Jesus. Angústia, tristeza, sai em nome de Jesus. Por quê? Porque ele foi morto. Ele foi morto e ninguém o matou. O lindo da crucificação de Jesus é que quando Judas chega com a turma para prender Jesus, eles perguntam: aonde está o Cristo? E ele se apresenta dizendo: eis-me aqui, estou aqui. E ele diz assim: engraçado, eu estava no templo todos os dias, eu estava na praia, eu preguei a palavra, eu estava com vocês entrando e saindo da sinagoga, mas vocês não me pegaram. Sabe por quê? Porque não era a hora, não era chegado a hora. E Jesus revela isso dizendo: ninguém me mata, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou por amor, eu mesmo me entrego. Essa é a diferença do sacrifício de Cristo, querido.
O que cravou Jesus na cruz foi a sua paixão e o seu amor por cada um de nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando ele estava lá na cruz, serviram-lhe fel para que pudesse sanar um pouquinho das dores que ele estava sentindo na cruz, mas ele rejeitou. Sabe por quê? Porque ele queria sentir cada dor, ele queria sentir cada gota de sangue, ele quis sentir cada gota de sofrimento, para que eu e você fôssemos livres de todo o sofrimento, e o que viesse sobre nós era a vida de Deus. E deram para ele vinagre, e ele bebeu vinagre. Sabe por quê, querido? Porque o vinagre é o vinho azedo, é o vinho amargo, e ele quis beber o vinho azedo, para que hoje eu e você, no primeiro domingo de cada mês, bonitão, abençoado, gelzinho no cabelo, roupinha da hora, pudesse beber o vinho novo, o vinho doce, o vinho da eternidade, o vinho da paz, o vinho da alegria. Ele tomou vinagre, o vinho azedo, para que eu e você recebêssemos o vinho doce da vida, o vinho doce da alegria, o vinho doce do perdão, o vinho doce da graça de Deus. Por isso que a morte dele é incomparável. Na morte, o bendito se tornou maldito. Ninguém sofreu como Jesus, porque pesava sobre ele a culpa de todos nós. Quinto e último lugar, ninguém ressuscitou como Jesus. A sua ressurreição foi incomparável. A ressurreição dele foi incomparável. Ai, aumenta esse glória. A ressurreição dele foi incomparável. Não adoramos o Cristo que estava vivo e morreu. Não, acordamos o Cristo que morreu e que está vivo pelos séculos dos séculos. Quando no Apocalipse João tem uma visão do Cristo, ele não vê Cristo mais ensanguentado, moído pelos nossos pecados, não. Ele havia ressuscitado, ele aparece glorioso, e ele se apresenta para João dizendo: João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. O teu Cristo está vivo, o teu Cristo reina para sempre. Por isso levanta essa cabeça, para com essa cara de velório e achando que o problema é o ponto final. Se ele tivesse ficado morto, eu diria para você: vamos chorar, mas lá no túmulo dele está escrito: ele não está mais aqui, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Levanta a tua cabeça, a esperança, o milagre vai acontecer, porque ele vive, ele vive. Levanta a mão e grita: ele vive! Oh! Adoramos o Cristo que venceu a morte. Adoramos o Cristo que tem nas suas mãos a chave da morte e da vida. Adoramos o Cristo que reina glorioso eternamente. Amém. Adoramos o Cristo que venceu, e um dia todo joelho se dobrará e terá que confessar: Jesus Cristo é o Senhor. De tal maneira que, se você estava com alguma dúvida a respeito do Cristo, a respeito da razão disso tudo que fazemos, dessa doideira maravilhosa, a gente tem razão de sobra para celebrar, para festejar, porque ele vive a vida dele agora em nós. O mais tremendo de tudo é que Jesus disse para os discípulos: eu vou, e por um tempo vocês vão ficar sem a minha presença, mas eu voltarei
e estarei para sempre com vocês. Quando Jesus, depois de ter ressuscitado, ele ficou 40 dias aqui, e ele subiu, os discípulos festejaram, eles celebraram. Ora, mas por que eles estavam celebrando? O Cristo estava subindo, mas porque lembraram das palavras dele: quando eu subir, eu voltarei para estar para sempre com vocês. E Jesus, ele volta, mas ele não volta para ficar fora, ele volta para ficar dentro. O seu Espírito vem para habitar em cada um de nós. O Espírito daquele que curou, o Espírito daquele que venceu a morte, o Espírito daquele que enfrentou os seus inimigos com honra, aquele que venceu a Satanás, o Espírito do Deus vivo, daquele que não desistiu, que foi até o fim. É o Espírito dele que habita em você. Por isso que Paulo brada para Timóteo. Quando Timóteo, um discípulo amado de Paulo, vivia momentos difíceis no ministério, pensando em desistir, olhando mais para o lado, do sofrimento que até o próprio apóstolo Paulo estava passando, ele brada para Timóteo dizendo: Timóteo, não temos recebido espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio, de moderação. Querido, levanta a tua cabeça, porque o que você recebeu não foi o espírito da covardia, mas foi o espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação. O Cristo está contigo. Levanta a tua cabeça, a vitória no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Coríntios, ele diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, e graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está enfrentando um problema hoje, fica tranquilo, querido, a vitória já foi liberada, e é uma questão de tempo. O milagre vai se materializar na tua vida. Quem recebe essa palavra, exalta e glorifica Ele. Fica de pé. Fecha esse corredor. Dá a mão para quem está ao seu lado aí. Ele está aqui. Fecha os seus olhos. Ele está aqui. E Ele vai te dar força para você viver na presença dEle, para vivermos de maneira santa. Quando você se achar para baixo, quando você se achar derrotado, quando as pressões da vida te levarem para o desânimo, para a depressão, quando você em algum momento da vida não sentir vontade de sair da cama para enfrentar mais um dia, se algum dia pensarmos em olharmos para trás, se algum dia você pensar em sair do projeto de Deus, no dia em que você receber um convite para sair do plano de Cristo, no dia em que qualquer outra coisa te convidar para sair da presença de Deus, nesse dia, lembre-se que o seu nascimento foi incomparável, que a vida dele foi incomparável, que a mensagem dele foi incomparável, que a sua morte foi incomparável, que a sua ressurreição foi incomparável, e que tudo isso foi por mim e por você. Não teve outro objetivo. Tudo isso foi por mim e por você. Quando você achar difícil de perdoar alguém, quando você achar que é difícil abraçar alguém que te feriu, lembre-se do que Cristo fez e você vai ganhar forças. Quando você achar que está pesada essa cruz, você lembra que Ele caminhou no Gólgota cada passo, e Ele não desistiu. Ele tinha poder o suficiente para parar tudo e dizer: eu não quero mais isso,
eu não quero esse sofrimento. Mas Ele foi até o fim. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Receba a força do Senhor. Receba na tua veia agora uma força sobrenatural, em nome de Jesus. Receba vida na vida. Receba vida na tua vida. Vida de Deus na tua casa. Vida de Deus na tua saúde. Vida de Deus no teu trabalho. Vida de Deus na tua mente. Receba a vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus, milagres estão acontecendo agora. No nome de Jesus, milagres estão acontecendo agora. No nome de Jesus, o inferno está perdendo mais uma. No nome de Jesus, os demônios batem retirada. No nome de Jesus, o mal se desfaz. Oh, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a mão desse campeão, dessa campeã, e vai declarando o nome que está sobre todo nome. Que essa pessoa vai ser abençoada agora. Vai receber poder de Deus agora. Diga: Jesus, 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 Jesus. Saber como chamar esse nome. Chama por Ele, Ele é o teu socorro. Chama por Ele. Jesus, Jesus, amado da nossa alma, o centro de tudo. Oh Jesus, haja milagre aqui em nome de Jesus. Haja milagres aqui em nome de Jesus. Diga, Jesus. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Jesus. Ele é o mesmo a cada dia. Jesus. Ele é o amado da minha alma. Ele é o amado da minha alma. Diga o nome dele, diga o nome dele. Canta bem lindo. Jesus. Oh. Jesus. Há poder nesse nome. Há poder nesse nome. Jesus. A minha vida transformou. A minha vida transformou. Jesus. Meu Salvador e meu Senhor. Salvador e meu Senhor. Jesus. 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 Canta, canta. Como eu amo esse nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia. Ele é o mesmo a cada dia. Jesus. Diz pra ele: é o amado. É o amado da Minha alma. Mais alto que você puder cantar. Jesus. Há poder nesse nome. nesse nome, Jesus. A minha vida transformou. A minha vida transformou. Jesus, meu Salvador. Meu Salvador e meu Senhor. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ele é real. Ele é Jesus. O quarto homem da fornalha, o que fechou a boca dos leões. Aleluia. Jesus. Há poder nesse nome. Seja abençoado em nome de Jesus.
Saia deste lugar hoje revestido do poder do nome de Jesus. Ele vai na tua frente. Ele vai na tua frente. Vitória na tua vida em nome de Jesus. Declaramos que no nome de Jesus toda praga lançada contra a tua vida, a tua casa, a tua família está quebrado agora em nome de Jesus. Que a bênção do Eterno repouse sobre a tua vida e a tua casa por causa do nome de Jesus. Saia daqui dizendo: Jesus está comigo. Entra na tua casa dizendo: Jesus está nessa casa. Entra no teu trabalho amanhã: Jesus está nesse trabalho. Meu companheiro, meu amigo está comigo em todo momento. Você nunca vai estar sozinho. O Todo-Poderoso está com você. Dependa dele, fala com ele, ora para ele. Ele é o Todo-Poderoso. O nome de Jesus.